eu estou aqui colaborando, tá? No que for possível, nós estamos aí, tá bom? Muito obrigado, bom curso e vamos em frente. E obrigado aí ao pessoal que eu estou vendo aqui do Pedala de Vitória que está participando. Sejam bem-vindos, tá? Obrigado, Jansen e Renato. Bom, eu vou fazer rapidamente uma apresentação da professora Luciana para abreviar o trabalho para ela, né? A professora Luciana Travassos é docente do Bacharelado em Planejamento Territorial em Ciências e Humanidades do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC. É arquiteto urbanista, mestre e doutor em Ciência Ambiental pela USP. Foi assessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do Instituto Maior Tecnologia e do Centro Universitário FIAM-FAAM e pesquisadora dos Laboratórios de Urbanismo da Metrópole e do LUME da FAUSP. Trabalha com a relação entre a produção do espaço e a natureza, tanto do ponto de vista das dinâmicas territoriais, quanto das políticas públicas, com base na justiça ambiental. Seus dois principais objetos de pesquisa na atualidade são infraestrutura verdes e o rural metropolitano. Luciana, mais uma vez agradeço muito sua presença e passo a palavra para você, o compartilhamento de tela, se precisar, já está aberto. Muito obrigado, Luciana, mais uma vez. Bom, obrigada, Afonso, muito obrigada a você, o Renato e o Jansen pelo convite, né? Fico super orgulhosa de sempre poder voltar ao Mackenzie pelo convite de vocês, né? Antes o Renato me convidava para a IAU, agora vai me convidar para o Mackenzie também. Eu adoro trabalhar com vocês, é muito... Acho que a gente sempre tem conversas muito boas sobre essa questão que nos interessa a todos, né? Então, agradeço demais o convite para, enfim, mais uma vez, tocar meu disco riscado aqui na aula. Bom, tanto você quanto o Renato acho que já viram uma parte importante do que eu vou apresentar aqui hoje, mas eu trouxe algumas novidades aí dos cadernos de drenagem do município de São Paulo, um pouco nessa chave da transição justa. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar de um jeito que eu consiga continuar vendo vocês. Vocês estão vendo minha tela aqui? Só o slide, né? Só o slide, mas talvez você nos veja na lateralzinha. Eu estou vendo vocês aqui na lateral. Talvez eu nem precisasse ter feito o que eu fiz. A gente vê você na lateral, sim. Maravilha. É bom ver vocês Por isso também. que a gente usa o Zoom. Isso é bem bom. A gente lá no Google Meet fica bem pior. Também queria agradecer às alunas e alunos que estão aí, também aos meus colegas que estão aí, as minhas orientandas, a Gabriela e a Renata, que estão aí, ao Ricardo Medrano, que faz anos que eu não vejo, que está aí também. Então, obrigada pelas presenças ilustres aqui na aula. Bom, eu tomei a liberdade de colocar um subtítulo no título já grandão da aula de hoje, que é um pouco a questão que hoje tem mais me mobilizado, né? Então, e por que essa questão tem me mobilizado muito, né? Porque acho que o Renato já falou para vocês, aí eu fiz um resgate histórico bem comprido, bem detalhado, especialmente no meu mestrado, sobre as políticas para os rios urbanos na cidade de São Paulo. E ao longo dessa pesquisa foi possível estabelecer alguns paradigmas, né, da ocupação dos fundos de vale e dos regimes sociotécnicos que estavam vigindo em cada época, né, com seus artefatos, né? Então, como as políticas públicas olhavam para esses espaços e quais eram as obras que eram decididas, né, quem participava dessas decisões, quais eram os embates que estavam acontecendo naqueles momentos, etc. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na periferia, né, sempre com os rios periféricos, na minha vida profissional, sempre trabalhando com a questão das periferias, e, de certa forma, eu sempre via, e talvez isso não tenha ficado tão claro nos meus trabalhos acadêmicos num primeiro momento, mas isso vai se tornando cada vez mais claro para mim, que a gente conseguiu fazer
uma série de transições sociotécnicas, né? Ou seja, a gente conseguiu alterar os paradigmas do que a gente chamava lá do binômio de canalização de córrego e construção de avenidas de fundas de vale, mas a gente, tanto do ponto de vista do discurso, quanto do ponto de vista de alguns projetos e até mesmo de algumas obras, mas a gente está entendendo, a gente vem entendendo cada vez mais a fazer uma transição sociotécnica injusta, né? Ou seja, olhar para a cidade como um todo e fazer uma reestruturação dos espaços já estruturados, né? Então, eu tenho visto a gente, especialmente do ponto de vista do município, trabalhar com questões que eu chamo de modernização ecológica, mas que são as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas verdes e tudo mais, tratando a cidade que já é dual, né, de forma ainda mais dual, né? Ou seja, o que me parece, eu estou dando o argumento da aula para vocês, tá? E aí depois a gente mostra isso ao longo dos slides. Me parece que o que a gente tem feito e me parece que tem sido conduzido é um aprofundamento das desigualdades territoriais na cidade de São Paulo e que a questão da drenagem ou do manejo de águas pluviais, das soluções baseadas na natureza, vem como mais uma camada no aprofundamento dessas desigualdades na cidade de São Paulo, né? Então, por isso que eu coloquei esse subtítulo na aula de hoje, porque a gente vai ver justamente isso, né? A gente foi capaz de fazer uma transição sociotécnica, de fazer uma transição desses regimes e dos seus aparatos, né? Dos seus aparatos tecnológicos, dos seus aparatos urbanísticos. A gente sabe muito bem o que tem vigido ao longo do mundo sobre soluções baseadas na natureza, mas cada vez mais me parece que a gente vai aplicar isso àquela parte da cidade que já foi refeita 3 vezes, né? A gente vai novamente pensar numa reestruturação da cidade a partir agora dos condicionantes ambientais, que não são, e aí acho que o Renato falou super bem, né, e o Jansante também, que não são triviais, né, ou seja, a gente tem uma demanda a gente tem uma demanda importante para adaptação às mudanças climáticas, né? Contudo, a gente também tem uma questão importante para vencer os nossos passivos de desigualdade na cidade. Então, do meu ponto de vista, e é o argumento central aqui, é que a gente precisa fazer essas duas coisas juntas, né? Que a gente consiga construir uma cidade resiliente e justa aí ao longo do tempo. Tá, então, só para vocês verem, eu vou falar um pouquinho dessas transições das políticas de drenagem urbana, né? Então, vou mostrar os paradigmas aí que vigiram, especialmente ao longo do século XX, já entrando para o século XXI, que são as novas políticas públicas em drenagem urbana. Então, o século XXI viu, de fato, uma mudança bem significativa nos discursos, nos projetos, né? Mas ainda com um passivo grande, né? O próprio Renato mostra isso bastante no trabalho dele, né? A gente olhando uma série de permanências ali problemáticas, mesmo nos governos mais progressistas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre transição justa, mostrando principalmente para vocês as novas propostas que acabaram de sair, né? Saíram aí faz 2 semanas, dos cadernos de drenagem do município de São Paulo, e a gente pode discutir também um pouquinho sobre o projeto Novo Rio Pinheiros, sobre a próxima fase do programa Córrego Limpo, né? Ou seja, uma série de novas propostas que estão surgindo agora e que, do meu ponto de vista, reforçam as desigualdades na cidade de São Paulo, embora atendam às demandas de adaptação as mudanças climáticas que estão em curso, tá? Então, a gente tem um dilema aí importante a conversar, tá? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dessa evolução histórica das políticas públicas. O Renato e o Afonso podem dormir nessa hora, porque já viram isso 500 vezes. Mas eu trouxe um pouquinho mais detalhado aqui agora, com algumas imagens e com alguns recortes de jornal que davam um pouco o tom do discurso que se formava nesses vários momentos, né?
Então, a gente tem aí, digamos, 4 grandes regimes sociotécnicos ou 4 grandes paradigmas nas políticas públicas de drenagem urbana no município de São Paulo e que mais ou menos se reproduzem em outras cidades, tá? Então, pensa que eu estou falando do município de São Paulo, mas isso se reproduz em outras capitais, isso se reproduz não nas mesmas datas, mas de alguma forma se reproduz, mesmo porque São Paulo também reproduziu, né, práticas que vinham de outros lugares, então tem todo esse, digamos, caminhos das ideias que estão colocados aqui, mas essas datas elas são relacionadas à cidade de São Paulo, né? Ou seja, à área urbana do município de São Paulo. Tá? Então, até 1930, a gente diz que não havia exatamente um paradigma, né? Ou não havia um modelo bem estabelecido da forma de tratar os rios e as várzeas, né? Vou mostrar para vocês, a gente tinha vários discursos até aquele momento de quais seriam as melhores soluções para ocupar a várzea, quais seriam as melhores soluções para tratar os rios, e o que estava principalmente conduzindo as questões, e principalmente para os principais rios, era a geração de energia elétrica, quando a gente estava falando especialmente do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, principalmente o Rio Tietê e depois o Rio Pinheiros, a questão da drenagem, aí falando muito mais da Várzea do Carmo, né, que tinha uma questão importante de drenagem, já com ocupação urbana importante, e algumas partes do Tietê, e as questões de saneamento, principalmente no Rio Tietê e na Várzea do Carmo. As questões de saneamento que estavam colocadas ali, elas não eram questões necessariamente de abastecimento de água, mas elas eram principalmente questões relacionadas ao esgotamento sanitário, né? As primeiras obras que vão ser feitas nos rios urbanos, elas tinham o sentido de canalizar esgoto, ou melhor, de afastar rapidamente os esgotos. Por quê? Porque naquele momento o grande problema dos rios que se aproximavam das áreas da cidade não eram os momentos em que os rios estavam cheios, eram os momentos em que os rios estavam vazios, porque os rios tinham várzeas muito largas, com leitos abandonados, etc. E nesses leitos abandonados, nas épocas de seca, tinha uma deposição muito forte de esgoto, então o esgoto ficava ali, dava mau cheiro, mosquito, enfim, animais sinantrópicos, então tinha uma questão importante ali para retificar os rios e afastar, né, fazer com que o canal do rio pudesse ser um condutor melhor para os esgotos a jusante, tá? Para a jusante. Essa era a principal questão. Na década de 30, eu vou mostrar para vocês, né? Vocês já sabem, mas o plano de avenidas tem ele marca um momento muito importante ali de estabelecimento do primeiro paradigma, né? Que é esse binômio canalização de córregos e construção de avenidas de fundo de vale. O plano de avenidas é de 29, 30. E aí, nesse momento, se estabelece que a melhor solução para os rios urbanos da cidade de São Paulo seria a canalização, com o que aí o Jean Sanches vai me... ele já falou sobre isso, né, com o que os engenheiros chamavam de aumento da condutividade hidráulica, ou seja, afastar rapidinho as águas que tivessem nos canais dos rios, né? Então, você canalizava o córrego para ele afastar rapidamente as águas pluviais, as águas que chegavam nos fundos de vale, para baixo, para jusante. E nesse momento, a construção das avenidas de fundo de vale foi considerada a melhor forma de urbanização dessas várzeas. Ainda nesse momento, até a década de 70, apoiada nos planos gerais. Então, vocês já aprenderam na faculdade, né? O plano de avenidas, o PUB 69, o SAGMAX 1950, todos esses grandes planos para São Paulo, que eram planos de estruturação viária, todos eles se aproveitavam da ideia das avenidas de fundo de vale para estruturar uma parte importante dos sistemas viários. Então, nesse momento, as avenidas de fundo de vale, até a década de 70 mais ou menos, elas estavam absolutamente aderentes a esses planos gerais, né? Você não tinha uma avenida de fundo de vale que não tivesse um sentido na estruturação geral do sistema viário da cidade. Essa situação ela muda
bastante na década de 70. O que acontece na década de 70? Primeiro, a gente tem a presença de vultosos recursos, né? Uma coisa que não tinha tido até então, né? Mas na década de 70 a gente tem vultosos recursos para drenagem, especialmente dentro do Plano Nacional de Saneamento Básico, Planasa, que vai ter uma linha de financiamento específica para drenagem nacional, que cerca de 80% das verbas nacionais de drenagem urbana foram usadas no município de São Paulo para construir avenidas de fundo de vale. Nesse momento, essa presença vultosa de recursos, ela vai transformar a construção de avenidas de fundo de vale em planos o que a gente chama de planos de melhoria, né? Ou seja, você tem a mesma lógica do binômio, canalização de córregos, construção, aumento da condutividade hidráulica, mas a construção de avenidas de fundo de vale ela já não está mais totalmente aderente aos planos viários. Tá? Ela também é aderente, então, nesse momento, se constrói tudo aquilo que não tinha sido construído até então, né? Que tinha sido planejado, mas não tinha sido construído, e também se constrói muito mais coisa, né? Então, nos anos 70, os anos 80, é o boom de construção de avenidas de fundo de vale, ou de terminar a avenida de fundo de vale no município de São Paulo, né? Uma parte importante dessas avenidas que a gente conhece hoje, elas foram construídas entre a década de 70 e a década de 80, e as mais aleatórias ainda, já entrando para os anos 90 e para os anos 2000, principalmente dentro do GPROCAV, né? Dentro do PROCAV, Programa de Canalização de Córregos e Construção de Avenidas de Fundo de Vale, que não tinha nenhuma lógica de estruturação viária da cidade, né? Era simplesmente apoiava a construção das avenidas de fundo de vale. Depois dos anos 2000, a gente tem uma mudança muito forte de paradigma, né? A principal mudança de paradigma que acontece nos anos 2000, ela não vem dos processos de urbanização, mas ela vem dos processos da compreensão da drenagem urbana ou do manejo de águas pluviais, né? Óbvio, já vinha sendo construída uma ideia, né? Eu vou mostrar para vocês, uma ideia de que tudo que a gente vinha fazendo não estava dando certo, né? Ou seja, a gente tinha investido muito dinheiro na drenagem da cidade, mas isso não tinha redundado em uma diminuição dos processos de inundação. E aí, no ano 2000, a gente tem uma mudança muito forte, que é o abandono da ideia, ou pelo menos o abandono parcial, tá? A gente vai conversar sobre isso depois, porque é um pouco paradoxal a coisa do aumento da condutividade hidráulica, mas tem um abandono, pelo menos discursivo, né? Do aumento da condutividade hidráulica, e você vai começar a ter uma lógica de reservação, né? Ou seja, aquilo que o Jansen estava falando na fala dele, né? Afinal de contas, a gente tem que conservar a água onde ela se precipita, né? Como que a gente faz para que a bacia conserve essa água que está precipitada? Ao mesmo tempo, começa a haver uma maior ênfase, né, e que já vinha lá desde os anos 90 na construção dos parques lineares, né, que vai ter seu auge no plano diretor de 2002, né, com a proposta de um montão de parques lineares que vão ser basicamente construídos ali no finalzinho da primeira década já desse século, tá? Então, aqui a gente tem uma mudança muito forte do ponto de vista do discurso, do ponto de vista dos projetos, do ponto de vista do que a gente pensava para a drenagem e do ponto de vista do que a gente pensava para os fundos de vale, né? Aqui é o grande, digamos, se a gente vem com mudanças de regime sociotécnico importantes ali, né? Nos anos 70, por exemplo, a gente tem principalmente nos anos 80, tem uma passagem ali dos córregos em galeria fechada para os córregos em galeria aberta, né? A gente já tem um começo de entrada do movimento ambientalista, fazendo algumas inserções, né? E tem um aumento
mudança, na verdade, de quais eram os técnicos que estavam pensando sobre esses projetos ali já nos anos 80. Nos anos 2000, isso se coloca de forma muito mais relevante, né? Então, a gente tem a Secretaria do Verde entrando de forma mais forte, a gente tem a Secretaria de Habitação entrando de forma mais definitiva, junto com a CIURB, a gente tem a SMDU, né, a Secretaria Municipal, agora SMU, mas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano entrando de forma muito decisiva no debate sobre os fundos de vale, né? E essa mudança desses atores, né, aquilo que o Renato estava falando da gestão, né, como que a gente pensa, quem pensa, tal, tem um papel bastante importante nesse século para essa transição última que a gente observou. Eu nem deveria ter entrado tanto, né? Eu devia ter colocado isso lá no final, mas vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Não sei até quanto que vocês dominam aí a hidrografia do município de São Paulo, mas tem um fator que eu acho que é importante a gente dizer, porque esse fator ele um pouco vai refletir todas as políticas que foram pensadas ao longo do tempo, né? Então a gente está quase na cabeceira do Rio Tietê, vocês sabem disso, né? Então o Rio Tietê, acho que vocês veem meu cursor, né? Ele nasce aqui em Salesópolis, né? E depois vai desaguar lá no Rio Paraná. Então a gente tem aqui um rio de cabeceiras, a gente está numa região de cabeceiras. E como toda região de cabeceiras, a gente tem deixa eu dar uma olhadinha no chat se tem alguém. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me interromper, tá, gente? A gente tem como uma região de cabeceira que a gente tem uma rede muito dendrítica, né? Ou seja, com muitos pequenos córregos, muito pequenos corpos d'água, com baixíssima vazão de base, né? Então, a gente tem os córregos que nos períodos secos, eles quase não têm água, né? E nos períodos e quando você tem uma chuva, esses córregos, eles enchem muito rápido e provocam inundações muito rápidas, né? O que a gente chama de inundações rápidas ou flash floods em inglês. Só que esses córregos que são muito rápidos, muito pequenos, muito velozes, que têm uma topografia, que estão em bacias que são bastante acidentadas, eles têm como destino principal, todos eles, pelo menos 2 rios muito lentos, né? 2 rios de várzea comprida, 2 rios de várzea com baixíssima declividade, que são o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Esses 2 rios, eles são rios com baixíssima declividade e com uma velocidade de vazão muito baixa, né? Então, a gente tem uma montagem complexa aí da hidrografia do município de São Paulo, que a gente tem subbacias do Tietê muito rápidas, e a bacia do Tietê mesmo no município muito, muito lenta, né? Então, isso demanda um pouco as mudanças que a gente foi vendo ao longo do tempo, né? Então, as retificações, elas aconteciam também por causa disso, porque a água chegava muito rápido, e aí a ideia dos engenheiros, então, era vamos tirar essa água rápido daqui. Para isso, o rio precisa estar mais retinho, porque ele está muito torto, né? Faz muito meandro, tal, ele é muito lento, e isso vai fazendo com que a água fique empoçada ali naquela região. A gente precisa enxugar essa várzea para ela ser capaz de receber todos esses rios. Isso faz com que a gente tenha, então, uma amplitude de vazão muito grande nos córregos. Então, esse, por exemplo, é uma questão importante quando a gente vai pensar um projeto, né, para um rio e para uma bacia, porque ao longo do tempo, durante 90% do ano, esse rio é um filetinho d'água passando ali no fundo de vale, e em 5-10% do tempo ele é um rio que vai extravasar, vai sair da sua calha maior e vai sair da sua calha de enchente e vai inundar as suas várzeas. Isso acontece de forma muito rápida e muitas vezes de forma muito, muito danosa, né, para qualquer tipo de estrutura ou de pessoas que estejam nessas várzeas, tá? Então, pensa, a gente está aí com um sistema hídrico que não é simples de lidar, né? E aí a gente vai andar um pouquinho pela história para a gente ver
como a gente não lidou com isso, tá? Então, só para mostrar algumas questões para vocês, né, ali falando um pouquinho até a década de 30, quando a gente tinha várias lógicas que estavam vigindo, né? Então, lá na Várzea do Carmo foram muitos projetos pensados, né? Teve esse projeto lindo, que era a Ilha dos Amores, que sofreu 15 inundações antes de desistirem dele, né? Então, era um parque, tinha uma parte inundável, etc. E a Várzea do Carmo era, de fato, uma várzea muito extensa, e foi na Várzea do Carmo que houve o primeiro processo de retificação de rios, já no meio do século XIX, né? Que é a tal do corte das 7 voltas, né? Que o Rio Tamanduateí fazia 7 voltas ali na Várzea do Carmo. Essa foi uma das primeiras retificações que aconteceu, mas naquele momento ainda, o que se pensava para as várzeas dos rios era basicamente parques, áreas verdes, áreas que pudessem ser, que o rio pudesse extravasar, né? Então, enquanto a gente tentava, de alguma forma, sanear as várzeas, retificando esses rios, a intenção, né, da urbanização dessas mesmas várzeas não era necessariamente a construção das avenidas. Tinha esse debate também, né? Então, lá em 1911, você já via alguns debates, olha, não, vamos construir avenida, é legal para o sistema viário, no processo do higienismo, muitos chamavam as avenidas de avenidas higiênicas, né? Ou seja, que vão proteger as cidades das inundações, inclusive, então elas também tinham um pouco esse papel, mas não havia uma aderência total à fórmula avenidas de fundo de vale, né? Então, o Vitor da Silva Freire, que era um engenheiro arquiteto do município de São Paulo, era um cara muito defensor do aformoseamento urbano, né? Então, tanto para o Carmo, ele veio o Bouvard para pensar um parque para o Carmo, veio o Barry Parker para pensar parques para o Tietê e para o Pinheiros, né? E mesmo o Lyoa Sintra, que depois vai fazer o plano de avenidas com o Prestes Maia, ele dizia naquele momento o seguinte, né? Eu gosto muito de trazer essa fala do Lyoa Sintra, porque ele é muito visionário no que ele está falando, né? Ele fala assim, olha, São Paulo, na virada do século XXI, vai ter 20 milhões de habitantes, e a gente precisa manter as várzeas desses rios, ele estava falando do Pinheiros e do Tietê, como parques, para que eles sirvam como parques para essa população de 20 milhões de habitantes na virada do século XXI, né? Então, ele, muito inspirado no Barry Parker, foi fazer essas propostas fez essa proposta, escreveu na revista de engenharia, né, a proposta dele sobre esses grandes parques na Várzea do Pinheiros e do Tietê, né? Então o Bouvard veio para a Várzea do Carmo, o Vitor da Silva Freire estava super interessado em fazer o aformoseamento do Anhangabaú, que era a área mais nobre, então, da cidade de São Paulo, então tinha que construir um parque bonito ali, né? Substituindo o chá que estava colocado ali, né? Então, essas transformações todas, elas tinham esse sentido de sim, trabalhar com a retificação e a canalização dos rios, né? Ninguém falava sobre outra coisa, não é que ninguém falava, vamos conviver com essas águas aqui, com as inundações, tá? Não era essa a ideia, mas o que se fazia com a várzea era pensar em outras formas, né? Eu trouxe aqui um textinho dessa reportagem do Estadão, né? O Progresso Paulista, que a comissão vai pensar o Rio Tamanduateí com vista ao aformoseamento das várzeas do Carmo, que vai ser transformada num parque, aí vai se preocupar com a retificação e a canalização do rio, com as pontes, né? Então, tinha todo um discurso sobre as pontes, como elas seriam, quais eram as estruturas que elas deveriam ter e tal. E também com essa forma complementar de retificação do Tietê e do Tamanduateí, a cobertura do Ribeirão Anhangabaú. Então, as grandes questões que estavam colocadas ali naquela época, elas eram
havia um embate ali, né, do que a gente vai fazer com os rios. Tinha um jornalista que sempre falava que deveriam haver avenidas de fundos de vale, especialmente no Rio Tamanduateí, que ia fazer uma ligação importante, etc. Então, esses embates eles estavam sempre colocados. No Rio Tietê, mesma coisa, vocês já conhecem de velhos essa imagem, né, do Saturnino de Brito versus o que havia no Tietê naquele momento, mas ele não foi o único, né? Você tinha outros projetos do Fonseca Rodrigues, que também visavam pensar essa várzea do Rio Tietê para as funções que ela tinha, né? Que eram principalmente a função de geração de energia elétrica. Tá? Então, o Tietê ali ele estava sendo pensado para geração de energia elétrica nas suas águas, e aí a cidade, qual cidade, né? O que a gente ia ter nessa várzea de rio que precisava, sim, por todos os engenheiros que estavam pensando naquele momento, que ela precisava, sim, de algum grau de retificação, né? Por conta das várias questões que a gente falou, né? Então, vamos lá, a companhia City, junto com o Prestes Maia, vão propor uma retificação muito mais violenta do que aquela proposta pelo Saturnino de Brito, mas o Saturnino de Brito também propunha uma retificação, né? Ele propunha um alargamento do canal, uma retificação, porque era necessário, para o pensamento de então, controlar a presença do rio naquela várzea, que era, enfim, bastante descontrolada, digamos assim, que a gente adoraria hoje, mas naquele momento ela não era de fato nada com qual a cidade pudesse conviver. Se vocês entrarem lá, não sei se ainda existe, mas tem uns vídeos na Cinemateca sobre o processo de retificação do Tietê. São bem legais esses vídeos, porque eles mostram um pouco, não só a paisagem do Tietê naquele momento, né, mas como esses vários canais que sobravam, né, então, olha aqui, né, então, logo aqui abaixo da penha, tudo que vocês estão vendo aqui é meandro abandonado, né, e esses meandros abandonados ficavam cheios de água no inverno, e era difícil fazer a travessia, né, era difícil fazer que as pontes conseguissem fazer essa travessia. Então, para o pensamento de então, fazia sentido que o Tietê também sofresse uma retificação, e ao sofrer uma retificação se pensasse em qual cidade se teria lá. O que o Prestes Maia traz de novidade é trazer uma grande avenida de fundo de vale, né? Então, vocês já conhecem também aí o plano de avenidas, né? O plano de avenidas, ele basicamente trata do sistema viário sobre os córregos, né? Então, os principais eixos, tanto o eixo Y quanto a terceira perimetral, né, Renata? Que a terceira e a segunda perimetral são juntas, né? Na Marginal Pinheiros e na Marginal Tietê. Então, o plano de avenidas, ele se estrutura sobre os rios e ele estabelece esse paradigma. Por quê? Porque ele vai dizer lá no texto do plano de avenidas que as avenidas de fundo de vale, elas são muito importantes e elas são uma oportunidade de fazer aquilo que o Prestes Maia considerava importante no plano de avenidas, que era fazer as transposições em níveis diferentes, né? Então, se você tinha uma avenida de fundo de vale passando por baixo e um viaduto passando por cima, isso ia liberar o tráfego dessas avenidas. Então, ele considerava muito interessante que as avenidas fossem avenidas de fundo de vale. Essa mesma lógica vigiu no SAGMAX, no Plano Moses, no PUB 69. No PUB 69, então, o PUB 69 ele quase inaugura o programa de melhoramentos, né? Porque ele diz o seguinte, olha, então a gente vai fazer as avenidas que estão propostas aqui, mesmo naquela lógica diferente, né, do PUB 69, o plano urbanístico básico,
que eu não trouxe aqui, mas ela é muito mais quadricular, só que mesmo assim inteiro sobre fundos de vale, e os rios que não estiverem dentro do nosso sistema viário, para esses rios basta que eles sejam canalizados em galerias embaixo d'água. Então, entre a década de 30 e a década de 70, de fato, se estabelece esse paradigma, né? Esse binômio da canalização de córregos e a construção de avenidas de fundo de vale, que vai acontecer aonde? Bom, vai acontecer onde a cidade está querendo fazer sua infraestrutura, né? Ainda que o plano de avenidas, então, estabelecesse que esses anéis, né, esses perímetros de radiação, né, e essas terceira perimetral, etc., fossem anéis concêntricos, que fossem se repetindo ali ao longo do tempo, né, na expansão da cidade. Então, ele previa uma cidade infinita, né, de expansão infinita, sempre sobre fundos de vale, sempre aproveitando dessas transposições que aconteceriam, né? Então, na hora que você estabelece esse paradigma, tudo que vem em termos de construção dos regimes sociotécnicos, né? Da formação dos engenheiros, dos discursos que estão colocados, da formação e da produção dos planos urbanísticos que estão sendo construídos, vão seguir para aquela cidade que está se construindo, especialmente para a cidade que está se construindo com melhor infraestrutura, né? Essa aqui é uma fotinho da 9 de julho, né? Se não me engano, é a 9 de julho. E aqui a Avenida de Tororó, né? A 23 de maio, que também vai se construir nesse período, né? E aí tem uma entrevista interessante do Fábio Prado para o Estado de São Paulo, que ele vai, durante a entrevista toda, ele vai dizendo como é interessante, como é bonito os conjuntos urbanísticos formados pela abertura dessas novas avenidas que estão sendo propostas, né? Então, a Avenida de Tororó faz parte do mesmo conjunto urbanístico a que pouco me referi. Sua abertura havia sido revogada, mas ela vai contribuir para que São Paulo, dentro de 3 anos, talvez, tenha pronto um dos melhores passeios que uma cidade civilizada pode possuir. Então, todas as reportagens de jornal, mesmo das revistas especializadas que a gente pega dessa época, todas elas estabelecem como importante para o progresso da cidade, né, a construção das avenidas de fundo de vale e a canalização dos córregos, né? Então, isso é quase um discurso. Eu não diria que é quase, isso é um discurso hegemônico e dominante entre as décadas de 30 e a década de 70, sem absolutamente nenhum contraditório aí nessa história. A transformação da cidade se dá ali e depois, especialmente depois dos anos 70, com a quantidade de dinheiro que vem para fazer isso, né? E aí, entre 70 e 2000, como eu já disse para vocês, a ideia da canalização de córregos, ela vai se proliferar, não só para onde a gente tem avenidas, mas também como uma necessidade, né? Uma necessidade de uma cidade que cresceu bastante, que não fez os seus projetos de afastamento de esgoto, né? Que usou os rios como área para afastamento de esgoto, e aí você vai ver uma série de reclamações, e aí, se vocês pegarem aí o histórico de demandas da população, é uma demanda de canalização de córregos e construção de avenidas de fundo de vale, né? Isso, eu comecei a trabalhar com os rios urbanos, aí, meio junto com o Renato também, né? Mas eu trabalhava no PROCAN, que era o programa era o programa ambiental do GPROCAV, e eu ficava muito impressionada naquele momento, né? Porque enfim, eu virei a pessoa que mais ficava assistindo Cidade Alerta para ver quando tinha chovido, o que ia acontecer e tal. E tinha um programa da Globo que era o Globo Comunidade. Não sei se vocês lembram do Globo Comunidade, que era aquele
Márcio Canuto, que apresentava, né? E o Márcio Canuto, ele ia nos córregozinhos na periferia, e o Márcio ele fazia, e o Globo Comunidade fazia o seguinte: ele pegava as demandas dos moradores, levava para a prefeitura, e aí a prefeitura atendia as demandas dos moradores naquele mês, e depois ele voltava para ver se a prefeitura tinha atendido e tal. E a quantidade de demandas de canalização de córrego em galeria naquele momento era gigantesca, assim, uma das coisas que eu queria pegar um dia os arquivos da Rede Globo, do Globo Comunidade, e ver a quantidade de córregos que foram canalizados a pedido das comunidades e com intermediação do Globo Comunidade e do Márcio Canuto, né? E eu ficava super revoltada, né? Eu era estudante de arquitetura na época, eu ficava muito revoltada, mas era isso, né? Porque um pouco o que estava vigindo era um pouco essa ideia que está aqui nesse trecho, né? Os moradores da rua Rodrigo Vieira, aqui no meu bairro, né, na Vila Mariana, bairro do Ricardo também, que está aí, reclamam do prefeito Faria Lima a canalização do córrego ao longo daquela via pública, cujas águas exalam um odor fétido e onde proliferam mosquitos. Vários manifestos têm sido feitos às autoridades competentes e até agora nenhuma providência foi tomada para atender aos reclamos dos moradores. Então, essa é uma notícia de 68, né? Então, já está ali colocada uma nova questão, né? Que é uma questão de, olha, a gente quer que esse córrego seja canalizado. E aí, se vai ter avenida ou não por cima, é uma outra questão. E aí, muitos desses córregos tiveram principalmente, por conta do que eu falei para vocês, que tinha uma verba fenomenal para drenagem urbana, que era a linha de financiamento FIDREM do Planasa, e porque a construção de avenidas custa muito mais caro do que simplesmente canalizar córrego. Então, o que acontecia? Essa verba era pedida e, para que essa verba fosse gasta em grande quantidade, as avenidas também eram necessárias. E, óbvio, as avenidas também geravam uma série de outras movimentações, uma avenida para ser inaugurada, uma série de questões que estavam ali colocadas. Então, entre a década de 70 e os anos 2000, tinha muito dinheiro. Depois que acabou a linha de financiamento do FIDREM, veio o BID financiando essas avenidas, então, com vultosos recursos. Só no finalzinho, né, no Procave 2, né, no Programa de Canalização de Córregos e Avenidas de Fundo de Vale, que já é dos anos 90, com uma verba associada para habitação de interesse social, criação de parques e um programa de educação ambiental, né? Então, a primeira fase do Procave, ela era inteira uma fase de programa de melhorias, onde eu chamo isso de onde tivesse um córrego, ele ia ser canalizado e ia ter uma avenida em cima, independentemente de onde vai essa avenida, para onde ela vai, onde ela... Os córregos que eu trabalhava na Zona Leste, no Aricanduva, todos eles chegam até todas as avenidas chegam até o miolo do bairro, né? Por quê? Porque você tinha dinheiro para fazer a avenida de fundo de vale, mas você não tinha dinheiro para fazer a avenida até ela fazer sentido, né? Então, por exemplo, a conexão entre a Avenida Sapopemba, que é uma avenida de cumeira, né? Uma avenida de vertente, né? E a Avenida Aricanduva, que é uma avenida de fundo de vale, ela nunca aconteceu com esses córregos que faziam justamente essa vertente, né? Mas eles chegam até determinado ponto e de lá eles dispersam no meio do bairro, ou seja, o que poderia ainda, de alguma forma, fazer sentido do ponto de vista do sistema viário, nunca fez, né? Então, a ideia era mesmo de um programa de melhorias. Por exemplo, essa é uma das avenidas construídas pelo Procave 2, o Programa de Canalização de Córregos e Construção e Canalização. Ele mudou de nome, né? Ele virou Programa de Canalização de Córregos, Recuperação Ambiental e Social, Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale. Vamos falar esse nome de novo, olhando essa foto. Programa de Canalização de Córregos, Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale. Né? As habitações de interesse social nunca saíram, né? Aqui vocês estão vendo os barracos. A gente pode ver como essa avenida realmente faz um sentido muito grande, né? Na estruturação do sistema viário
ali no Sapopemba, onde ela se encontra. Ela é importante, a gente pode ver aqui pela profusão de carros que estão trafegando nessa avenida, mas o córrego foi canalizado e o dinheiro do BID foi investido aí nessa região. Muitas avenidas de fundo de vale saíram, né? Essa daqui é pertinho do Itaim, que o Renato vai mostrar para vocês, né? Eu acho que essa avenida é o Córrego Vermelho mais pertinho da Avenida Tito. Não da Avenida Tito, desculpa, como chama aquela avenida que passa junto do trem? Esqueci agora, depois eu lembro. Mas é isso, né? Você canalizava o córrego, construía um sistema viário nas margens e, assim como a gente estava conversando ali no começo, o tratamento que você dá para as várzeas, para a bacia, para tudo mais, fica para um segundo momento, né? Obviamente, durante esse tempo todo que a gente está falando, né, a cidade saiu da região central, né, a mancha urbana saiu da região central e se expandiu para parte significativa da região metropolitana de São Paulo, ou seja, né, quase como se a gente tivesse enxugado gelo no processo de aumento da condutividade hidráulica, porque sempre teve mais água para conduzir, né? E aí, obviamente, a gente tem as cenas que nunca mudaram, né? Então, aqui é a várzea do Tietê, na década de 60, aqui é o buraco do Ademar, né? Quem passou já no buraco do Ademar, eu passei, ainda existe um pedacinho ali, né? Ainda é semi-buraco do Ademar, mas é o túnel, a outra parte é o túnel do Anhangabaú, né? Então, 2 cenas de 2010, ou seja, a gente investiu muito dinheiro, investiu muitos recursos, trabalhou com o que havia de conhecimento naquele momento, e isso não foi suficiente para a gente conseguir minorar os nossos problemas de drenagem, porque, obviamente, o que a gente tinha de conhecimento parecia um pouco equivocado, né? Então, após a década de 2000, né, a gente tem uma série de mudanças, então as mudanças elas são trazidas pela drenagem, como eu falei para vocês, né, especialmente pela primeira versão do plano diretor de macrodrenagem da bacia do Tietê, que vai instituir algumas questões que eu considero importantes e que depois foram um pouco abandonadas aí ao longo do tempo nos pedemates da vida, né? Mas ela não foi abandonada totalmente, mas ela é abandonada enquanto, digamos, ideia-força do pedemate, que é a tal da vazão de restrição do rio Tietê. O que o pedemate dizia? Que a partir do estabelecimento de uma vazão máxima, o Jean Santos falou ali no comecinho, né? Então, a partir do estabelecimento daquela calha de período de retorno de 100 anos, não haveria muito mais o que pudesse ser feito para ampliar a vazão do rio Tietê. Portanto, a vazão que estava estabelecida na última obra, grande obra do rio Tietê, ela deveria servir como vazão de restrição para todas as obras que acontecessem na bacia do rio Tietê inteira. E isso só poderia querer dizer o seguinte, então, já que a gente não podia mais jogar mais água no Tietê, sempre jogar mais água no Tietê, a gente tinha que segurar essa água antes dela chegar no Tietê, né? E isso vai conduzir, então, a um processo de reservação da água precipitada. E aí a gente teria milhões de formas de fazer reservação de água precipitada. Vocês vão estudar nessa disciplina, com certeza, um montão de soluções aí para fazer reservação das soluções baseadas na natureza, mas a nossa política elegeu uma só, né? Que são os piscinões, né? A eleição dos piscinões, ela veio com aquele paradoxo que eu falei para vocês, né? Então, a gente continuou canalizando o córrego e aumentando a condutividade hidráulica dos córregos, ou seja, canalizando o córrego para que ele não precisasse fazer manutenção, né? Então, vai lá, tipo, faz o córrego com todo de concretinho para ele, para a velocidade da água limpar, inclusive, a lama, né? Os sedimentos que ficam no canal do rio.
mas constrói os piscinões para reservar água, né? Então tem uma certa medida um pouco paradoxal ali naquele momento, que ainda se reproduz, porque a gente segue canalizando córregos, especialmente nas periferias, né? A gente segue fazendo muita canalização de córrego com o aumento da condutividade hidráulica, e aí a gente vai construir um piscinão embaixo, né? Ou seja, eu sempre falo, bom, a gente vai jogar água mais rápido no piscinão, mas ok, vamos lá. E aí, outros projetos vão se seguir a isso, né? E eles vão ganhar força tanto nos processos de urbanização de favelas, quanto nas propostas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para os parques lineares, e aí depois, agora, mais contemporaneamente, nas soluções baseadas na natureza, que estão um pouco vigindo as novas, especialmente os novos cadernos de drenagem, que vão trazer de forma um pouco mais forte, né? Então, os cadernos de drenagem de 2014, né? As propostas de 2013, que foram construídas na prefeitura, elas já traziam um primeiro embrião da ideia das soluções baseadas na natureza, do tratamento das bacias, mas agora elas chegam de forma muito mais relevante, né, no discurso, ainda que a CIURB esteja falando sozinha, né? A gente vai conversar sobre isso, né? A CIURB volta a falar sozinha, né? Então tem uma questão aí do comecinho dessa... Ah, não, a gente já está em 2021. Do comecinho da década passada, né? Que era uma questão de quem é que vai fazer projeto para Rio Urbano, né? Então, o governo do Fernando Haddad traz a drenagem para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com um embate político enorme, junto à CIURB, e isso eu sei de carteirinha, porque eu estava lá, né, no embate. E aí depois a drenagem volta para a CIURB já no final do governo Haddad, né, porque não foi possível fazer uma boa composição ali das forças políticas para pensar a drenagem urbana, né? E ela volta para a CIURB, e a CIURB começa também a dialogar com o que é uma vitória, né? Então a CIURB começa a dialogar com outras soluções que não as soluções históricas, né? Porque toda essa história que eu contei para vocês, ela estava basicamente localizada na CIURB, né? O grupo gestor do Programa de Canalização de Córregos e Construção de Avenidas de Fundo de Vale era na CIURB, as propostas anteriores, elas estavam nas Secretarias de Serviços e Obras, que era a CIURB, né? Ou seja, toda essa história institucional, né? E acho que é importante a gente dizer isso, é uma história institucional da Secretaria de Infraestrutura Urbana, né? É uma história institucional na qual os principais protagonistas das escolhas que foram feitas eram os engenheiros alocados na CIURB, com alguma concessão para as outras secretarias em alguns momentos, né? Então, o GEPROCAV tinha lá um representante de cada da CVMA, um representante da SEAB, mas quem sempre protagonizou inclusive as mudanças sociotécnicas, né? E falando especialmente para a Gabriela aqui, me orientando, que está trabalhando com as transições, né? Os nichos, né? Os nichos que surgiram, né? Que provocaram essas transições, foram nichos que surgiram um pouco desses embates dentro da CIURB e com um ou outro técnico vindo de outra secretaria para que essas mudanças acontecessem, né? Mas são transformações que acontecem muito dentro da própria CIURB mesmo, e não desses vários embates. Os parques lineares não, né? Os parques lineares, eles vêm ao lado, né? Então eles vão concorrendo ali, e também são basicamente construídos na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, com pouca discussão com as outras secretarias. A urbanização de favelas, mesma coisa, né? Isso que o Renato estava falando, né? A gente fez uma transição, mas cada um está conversando consigo próprio, né? Então, os processos de urbanização de favelas também ficaram bastante centrados na Secretaria de Habitação,
com alguma consulta à CIURB, alguma consulta à SVMA, mas poucas foram os momentos em que essas secretarias conversaram de forma integrada, né, para pensar esses fundos de vale, que, afinal de contas, demandavam ações de todas essas secretarias. Esse é um pouco o resultado desse processo, né? Aqui nesse mapa que vocês estão vendo em azul, são as conversas de CIURB mais programa Córrego Limpo, né? Então, quais eram as propostas, onde foram os córregos em que havia propostas da primeira fase do programa Córrego Limpo. Em laranja, os programas de urbanização de favelas que estavam relacionados com fundos de vale, né? Com urbanificação de fundos de vale, e em verde, os parques lineares que foram efetivamente feitos ali, eu estou falando aqui principalmente do finalzinho da primeira década desse século e o comecinho da segunda década, né? Então, lá entre 2008 e 2013, né? Esse era um pouco o retrato da transição de discursos, né? Da mudança de paradigmas no tratamento dos fundos de vale, mas de uma absoluta falta de integração entre as políticas públicas, né? O que isso redunda? É óbvio que todo fundo de vale, e a gente tem um passivo gigantesco, mesmo nas áreas com maior infraestrutura, a gente tem um passivo gigantesco, né? No tratamento desses rios e das suas várzeas, né? Mas, da forma como eles foram sendo construídos, né? Cada um no seu quadrado, isso sempre redundou, né? O resultado disso são sempre projetos incompletos, né? Muitas vezes com aprofundamento de passivos que estavam colocados, né? Isso e a SEAB, em especial, fez alguns processos de urbanização com manutenção de pessoas em áreas inundáveis, que era bastante problemático. O programa Córrego Limpo, por sua vez, acabou focando, né? Tanto naquele momento quanto agora, nos rios, nas áreas com melhor infraestrutura, né? Ou seja, vai priorizar aquelas áreas da cidade nas quais a infraestrutura está quase pronta. Então, aqui a infraestrutura está quase pronta, então aqui é que eu vou priorizar as minhas ações, e, obviamente, os córregos nas periferias não foram objeto de grande parte dos investimentos, e não são agora também de grande parte dos investimentos do programa Córrego Limpo, que naquele momento ainda tinha um discurso, né, dos córregos periféricos, mas que agora acabou, assim, agora os córregos que são objeto do programa da terceira fase do Córrego Limpo são os córregos nas áreas de classe média, de classe alta de São Paulo. Bom, todo esse processo gigante, nossa, gente, já são está quase na hora, vamos lá. Toda essa história enorme, né? Ela redundou em 3 principais configurações dos rios na cidade de São Paulo, né? A primeira configuração são os rios em galeria fechada e avenidas de fundo de vale. A segunda configuração, que é já da década de 70 para frente, os rios em canal aberto e as avenidas de fundo de vale. E a terceira configuração é aquela que não é a configuração da política pública, mas da ausência de política pública, e que que perfasa grande parte da paisagem dos rios urbanos na cidade de São Paulo hoje, que são os rios em assentamentos precários. Então, esse número 3 aí é o lugar onde aquelas políticas todas, nessa história das políticas que eu contei para vocês, é onde ela não atuou, né? onde ela não existiu. E essa é a principal configuração dos rios urbanos em São Paulo hoje, que são os rios em assentamentos precários. Elas têm uma localização específica, né? Então, desculpa, o mapa péssimo, mas assim, a localização específica rios em galerias fechadas, estão na nossa, o que a gente pode chamar de centro expandido aí, né? Nas áreas onde moram as classes médias, as classes altas de São Paulo.
A configuração número 2 é essa configuração da infraestrutura das áreas de expansão dos anos 70 e 80, né? Então, o GPROCAV, com todas as avenidas de fundo de vale da Zona Norte, todas as avenidas de fundo de vale da Zona Leste, e ainda uma parte das avenidas de fundo de vale da Zona Sul, tem essa configuração de canal aberto e avenida, né? A gente depois pode falar um pouquinho das vantagens do canal aberto em frente ao fechado. E a 3, enfim, perfaz a periferia como um todo, em várias configurações. Os rios em parques lineares, os primeiros, né, esses que foram construídos no final dos anos 2000 em especial, eles foram construídos principalmente em áreas públicas, que não estavam ocupadas necessariamente, né? Então não havia um conflito nesse caso aqui, que é o caso do Itaim, do Ribeirão Itaim, tinha um conflito aqui com um assentamento precário, não era exatamente um conflito, na verdade teve uma inundação, a favela foi abaixo aqui, e aí houve uma oportunidade para fazer um projeto diferente. E os outros, em geral, foram áreas que já eram áreas livres, áreas públicas, nas quais os parques lineares foram construídos. E aí, eu queria discutir, só para terminar um pouquinho com vocês, se a gente está pensando, se o que a gente está pensando agora é de fato uma transição justa. Acho que ficou um pouco um corte meio seco aqui, mas eu estou um pouco querendo refletir com vocês sobre essa configuração aqui, que é a configuração dos rios em assentamentos precários, que é a nossa principal configuração na cidade de São Paulo hoje, né? A prefeitura tem lançado uma série de cadernos de drenagem, o Estado fez uma proposta sobre o novo Rio Pinheiros e sobre uma terceira fase do programa Córrego Limpo, né? A gente sabe que ao longo da década de 2010 cresceu muito o movimento, movimentos sociais mesmo para a conservação dos rios, né? Movimentos sociais para que a gente olhe os rios, conheça os rios, saiba qual é o rio que passa na sua aldeia, né? O problema é que o rio que passa na nossa aldeia é esse aqui. Esse aqui são os rios que passam na nossa aldeia, né? Essa é a maior parte dos rios que passam na nossa aldeia. E o que eu estava chamando para vocês de metonímia, ali no começo, é que a gente tem dito que os rios que passam na nossa aldeia são esses aqui, ó, os rios em galeria fechada. Eles passam também, mas eles são a minoria. E eles estão localizados aqui no que a gente chama de centro expandido. Para mim, essa é a metonímia, a gente entender e começar a construir um discurso de que todos os rios de São Paulo são canalizados em galeria, contando essa história que eu contei, sem contar que a maior parte dos rios, na verdade, nunca teve política pública, né? Não teve política pública nenhuma, sequer fechados em galeria, sequer avenidas de fundo de vale, e nem nada disso, né? E aí começa a se construir um discurso metonímico de que todos os rios de São Paulo são fechados e que existe uma tendência no mundo todo de destamponamento, de trazer os rios de volta à paisagem, de trazer a malha urbana. Isso é ruim? Não, né? É bárbaro, é muito legal que a gente possa trazer os rios de volta. Contudo, a gente sabe que os recursos, eles são recursos limitados, né? Aqui, olha, são os 6 últimos cadernos de drenagem que a CIURB publicou, e eu peguei as alternativas que tinham alternativas de soluções baseadas na natureza, tá? Então, lá eles fazem várias alternativas dentro dos cadernos de drenagem, algumas dessas alternativas têm soluções baseadas na natureza. E aí eu fiz uma divisão ali do investimento que está previsto pelo tamanho das bacias e pela localização das bacias, né? Eu já mostro essa localização das bacias para vocês, vocês já sabem que a gente está falando de número 1, né? A gente está falando disso daqui.
Então, aqui, ó, essa é a bacia do Água Podre, a bacia do Anhangabaú, a bacia do Rio Verde, Pinheiros, a bacia do Uberaba, né? A bacia do Pirajussara e a bacia do Aricanduva. E aqui a distribuição de recursos por quilômetro quadrado já mostra alguma coisa para a gente, né? A bacia do Uberaba é a bacia que está sendo previsto maior investimento por quilômetros quadrados, 98 milhões por quilômetros quadrados. A bacia do Aricanduva, e aí a gente pode falar, mas é que tem bastante enchente. Agora, e aí, a bacia do Aricanduva? Que é mais problema de drenagem do que a bacia do Aricanduva? Olha os investimentos que estão previstos, 8 milhões por quilômetro quadrado para a bacia do Aricanduva. Para a bacia do Pirajussara, que também é uma bacia historicamente com uma série de problemas, 53 milhões por quilômetro quadrado. Ou seja, a gente está falando aqui de uma escolha de bacias, né? Uma escolha de bacias para implantar as nossas soluções baseadas na natureza, super legais, interessantes, etc., nas áreas de maiores, esse daqui que vocês estão vendo, vocês desculpem o mapinha, eu fiz correndo agora à tarde para mostrar para vocês, mas essa aqui, o que está embaixo aqui é o valor venal, tá? É o valor por metro quadrado dessas áreas. Aqui, ó, a bacia do Rio. As bacias não estão exatamente iguais, porque a minha base não era exatamente essas, mas são essas as bacias, tá? Então, aqui é a bacia do Água Preta, a bacia do Rio Verde, a bacia do Anhangabaú, a bacia do Uberaba, a bacia do Aricanduva, valor da terra, bacia do Pirajussara, valor da terra. Ou seja, a gente está investindo, a gente está propondo investir em modernização ecológica, soluções baseadas na natureza, etc., na reconfiguração de bacias nas áreas mais valiosas da cidade. Agora eu vou mostrar aqui a bacia do Renato. Lajeado é aqui, né, Renato? É essa aqui? Ou é essa? Eu nunca sei qual das duas. A do Lajeado é a quase do extremo ali. Essa aqui. Essa daí. Essa. Tá, vocês vão trabalhar, vocês vão ver as propostas do Renato para a bacia do Lajeado. A bacia do Lajeado, olha aqui, ó, isso aqui pretinho são os assentamentos precários, tá, gente? As favelas. Não tem caderno de drenagem para a bacia do Lajeado. Não tem caderno de drenagem para a bacia do Itaim Paulista. Não tem caderno de drenagem para o Cabuçu de Cima. Tem um caderno de drenagem para o Morro do S, um mais antigo, anterior. O Morro do S é essa bacia aqui, olha. Tem um parque linear pensado de 1 hectare para o Morro do S, aqui. Para a bacia do Águas Estaiadas, que é essa daqui, ó, tem um caderno de drenagem também, com 270 hectares de parques lineares, aqui, ó. Então, quando eu terminei o meu doutorado, lá em 2010, eu estava bastante feliz e esperançosa sobre as possibilidades da gente fazer uma transição sociotécnica e de fazer uma transição sociotécnica justa. Mas hoje, o que eu percebo é que a gente vai fazer uma transição sociotécnica aprofundando essas desigualdades no momento em que a gente vai pensar na modernização ecológica dessas bacias. E eu não estou dizendo que isso é desnecessário, né? Eu só estou dizendo que isso não é prioritário, né? Eu estou dizendo que aqui a gente tem bacias importantes, inclusive bacias de mananciais importantes, que não mereceram um caderno de drenagem. A gente tem bacias importantíssimas na Zona Leste e cujo tratamento, o Renato vai mostrar para vocês no Lajeado, é muito importante para a gente garantir a segurança hidrológica, ou seja, que não tem inundações no Rio Tietê, mas a gente também não está pensando nessas bacias. E quando a gente vai pensar numa bacia mais periférica, quando é a bacia do Aricanduva, o nível de investimento proposto é 10 vezes menor do que o nível de investimento proposto para a bacia do Uberaba, que aqui, vocês sabem, é Moema, né? Campo Belo,
Moema, basicamente, né? A bacia do Uberaba é basicamente Moema. Bacia do Rio Verde, basicamente Pinheiros, Pompeia e outras regiões. Então, a grande questão que se coloca... Enquanto isso, e aqui é o IPVS, tá? O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, e é onde os rios estão canalizados. Então, a gente sabe que os rios estão canalizados onde a gente tem os menores índices de vulnerabilidade social. Então, como que isso entra na nossa conta, enquanto urbanistas, para pensar nessas propostas que estão sendo feitas e que a gente vai fazer? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, essa é a obra do Iporanga, em 2009, né, um córrego na área de proteção aos mananciais, na bacia do Guarapiranga, dialogando com o Jansante, que ele estava falando, não basta fazer, precisa manter. A gente pode ter muitas questões sobre esse projeto, mas, enfim, era um projeto de tratamento de fundo de vale, com habitação de interesse social naquele momento, e que hoje está assim. Nossa, sobrou um negócio aqui que não era para estar. Isso aqui, gente, são as casas sendo construídas em cima do Parque Linear, que foi construído em 2009. Não faz 11 anos. E a gente não lutou para isso aqui. Não teve nenhuma mobilização para que os nossos parques lineares construídos fossem mantidos, né? Porque aí tem vários problemas também, da forma como eles foram construídos, de como eles chegaram, etc. E aí eu acho que a gente tem algumas perguntas para responder quando a gente vai pensar nos nossos projetos. Eu tenho certeza que vocês vão responder essas perguntas nessa disciplina, que vai ser bem legal, que é, primeiro, onde fazer? O que fazer? Como fazer? Né? Com quem fazer? O território é um ator social importante, né? Adianta eu ir lá e colocar um projeto de parque linear sem nenhum acordo com a comunidade, sem ninguém conversar? E como manter? Eu tenho certeza que o Renato vai apresentar uma coisa muito mais legal no Lajeado, né? Que é justamente o contrário de tudo isso que eu mostrei aqui para vocês agora. Mas essas são algumas lições que eu acho que ficam para a gente, né? Eu queria só dar um último detalhe para vocês do projeto do Novo Pinheiros, que vocês, não sei se vocês sabem, mas o projeto do Novo Pinheiros trata os bairros com os assentamentos, as bacias com os assentamentos precários, de forma diferente das bacias sem assentamento precário. Então, para as bacias com assentamento precário, o projeto do Novo Pinheiros prevê que o rio vai ser tratado na sua foz antes de chegar no Pinheiros. Então, você faz uma estação de tratamento de água do rio antes dele chegar no Pinheiros, para que os esgotos não cheguem no Rio Pinheiros. E nos bairros de classe média e classe alta, fazer a complementação das infraestruturas de esgotamento sanitário. Ou seja, está descolando o saneamento do processo de produção habitacional e do processo de produção de cidade, né? Fazendo um descolamento e dizendo, então tá, o que importa para a gente é que o Rio Pinheiros esteja limpo. Se o que importa para a gente é que o Rio Pinheiros esteja limpo, tanto faz a forma como tanto faz não, né? Eu vou tratar de forma desigual os desiguais, só que ao contrário do que a gente gostaria, né? Tratar de forma desigual os desiguais, complementando as infraestruturas nas áreas ricas e ignorando a urbanificação das áreas mais pobres. Gente, é isso. Renato e Afonso e Jansante, espero que não tenha sido muito explodidor de expectativas. Esses dois últimos, esses slides aí, a gente já viu ano passado, né? Você mostrou para nós. O do Iporanga, né? Esperando a hora que você ia chegar com eles, assim, porque eles são aquela coisa chata que é dizer assim, olha, a gente está fazendo um monte de coisa, mas essas coisas não estão se acumulando, né? Para a gente chegar a uma coisa boa. Essas coisas também podem ser desfeitas. E não é porque você tem milícia no Rio de Janeiro invadindo todas as áreas de preservação que a gente não teria milícias e crime organizado fazendo essa mesma coisa aqui.
Então, cai prédio no Rio de Janeiro, nas áreas de preservação do Rio de Janeiro, fala assim, mas lá em São Paulo não cai. Não, ainda, né? Porque a estratégia é um pouco diferente. E, sem dúvida, você fica me provocando, né, com o Itaim Paulista, mas porque a gente tem uma... E o Marlon é um trabalho que ele desenvolveu a partir de uma colaboração inicial nossa, e acho que tem essa dimensão, né? Quer dizer, por que quando a gente fala que tem que enfrentar a questão do córrego, tem que enfrentar o problema da habitação, do desenho urbano e da infraestrutura viária, né, e de saneamento? Porque se você não pensar essa coisa junta, né, e depois ter uma gestão para isso, você não é enxugar gelo, quer dizer, fazer a coisa... Agora, para isso é necessário ter uma prioridade distribuída espacialmente no território, que é de outra ordem, que não é o que a gente está vendo nas escolhas políticas que nós temos atualmente, não só na cidade de São Paulo, mas feito pelo Brasil inteiro. Enfim, é uma prática, né? Há uma questão que a gente tem também no Córrego Limpo, que eu já venho colocando associado ao problema das secas, é que se o Córrego Limpo fosse implantado nesses córregos e mantido, né, nesses córregos periféricos, em áreas, inclusive, que estão muito suscetíveis à redução de abastecimento em períodos de secas extremas, vamos pensar a dependência de toda a Zona Leste do sistema Cantareira, né, que é um dos sistemas mais vulneráveis hoje em termos de seca, a gente poderia ter essas águas dos próprios córregos sendo reservadas para alguns usos urbanos complementares, né, no próprio local, como sendo elementos de resiliência, distribuindo reservatórios como elementos de resiliência para períodos de seca extrema. Esse raciocínio não passa na cabeça atual de pensar essas coisas integradas. Puxa, mas a água urbana de drenagem eu não vou guardar porque é poluída. Bem, é poluída, a gente trata. Mesmo que não seja poluída por esgoto, é poluída pela poluição superficial, né, que é dos asfaltos, mas isso se trata com fitorremediação e outras técnicas novas que existem. Agora, a questão é, porque eu acho que a gente só vê, né, e é muito importante pensar, né, também nos próprios temas que a gente coloca, como na faculdade, nas universidades, quais bacias a gente escolhe para estudar, né? Quem vai lá para o Itaim Paulista para fazer, né, para ver como é que é, né? Ou vai para Santo André, ou vai para... Santo André até que é legal, mas vai para Diadema, entendeu? Para não falar que eu estou fazendo corte político, né? Mas para o que é essa periferia, o que são esses córregos, né? E aí, enfim, é entender como um sistema único da cidade, porque a cidade ela tem que estar distribuída, a nossa atenção para ela, para conhecer, né? Porque essa segregação que existe, não é uma segregação apenas de intervenção, é de conhecimento, a gente não olha para ela, a gente não vai para ela, a gente não pensa sobre ela, né? E ela está aí. Então, essa é a coisa bem perversa, que é essa fazer o saneamento na boca, né, na foz dos afluentes do Pinheiros, para que o Pinheiros não fique mais fedido, eu posso ir para o meu clube cheirosinho, né? Não tem mais aquele ventinho que vem ali da Marginal Pinheiros e eu estou na piscina, me atrapalha, não é tão gostoso, né? Então, eu acho que essa é uma questão, entendeu? Assim, de pensar a cidade. Essa é uma questão de pensar a cidade. Quer dizer, qualquer regra técnica é assim, se cuida um corpo hídrico de montante para jusante, né? Porque onde nasce, vai limpando, vai arrumando, né, até onde ele sai. Aqui nós vamos inverter, né? Isso a custos também gigantescos, né? Mas ótimo, viu, Lu? Acho que tem... Essa última parte você já publicou? Não, tem um artigo em Revisões Absurdas. Muito legal isso. Eu estou gente, aí para poder ter uma referência para a gente poder se apoiar nela. Vai, eu posso dar uma contribuição rapidinha? Claro. Eu acho que é o seguinte: amanhã, 9 horas da manhã, eu tenho uma reunião com a prefeitura dentro do grupo de trabalho que nós temos do Mackenzie, do Jardim Piratininga, onde é paralelo ali o Lajeado, pertinho, o Morro de Cangaíba, onde a gente está estudando quais são as soluções de manejo de águas pluviais urbanas. Então, eu acho que a universidade saindo da casinha dela, indo para situações reais. E nós estamos falando o seguinte: olha,
Você quer resolver a questão do Jardim Piratininga, uma ocupação que era irregular, está todo em processo de regularização, e na várzea do Tietê, e que recebe uma quantidade imensa de água que vem do Morro de Cangaíba. O próprio Jardim Piratininga ele não gera as suas águas para provocar os empoçamentos e inundações que a gente vê lá. Tudo desce do Morro de Cangaíba. Então, a gente está resolvendo o Jardim Piratininga, resolvendo o Morro de Cangaíba. Então, é uma ação bem de, vamos dizer, voltada à periferia. Eu acho que é um papel bastante importante da universidade. Mas eu aí, Luciano, quero te parabenizar e eu lamento muito aquela última fotografia, que vai na linha do que eu falei, sem operação e manutenção. Eu te digo mais, sem a mobilização social, sem um debate acerca das soluções, vai acontecer isso direto. Acabou. Soluções ótimas, parques lineares, etc. Mas você não soube conversar com a população, dizer o quanto isso é importante, vai acontecer isso, que é lamentável. O Jardim Piratininga mesmo, a gente tem uma experiência, numa das oficinas que eu fui para conversar com a população, sábado à tarde, vamos lá, numa daquelas igrejas que tem, vamos, a gente faz a apresentação. Eu sou engenheiro, sou ruim de desenho. Vocês me chamam para fazer os cálculos. Desenho não, né? Mas aí uma das alunas falou, faz um desenho aqui, esse córrego aqui, que na realidade eles chamam de valão, que eles querem simplesmente tampar, porque tem esgoto, tem lixo. Falei, faz o seguinte, faz um esbocinho assim do que seria um parque linear. Nós fizemos uma reunião com a liderança comunitária, etc. Todo mundo. Aí eles pararam assim, olharam e perguntaram para mim, mas, professor, isso é possível? Eu falei, claro que é possível. Então, se a gente, no nosso papel também de educador, de você não mostrar que existem outras alternativas que vão além do usual, não é? De canalizar, que eu falei, sepultar o córrego, se nós não formos para onde os problemas estão e não participarmos dessas atividades, nós vamos continuar patinando nas soluções. Eu achei profundamente lamentável essa fotografia que você trouxe, quer dizer, não se cuidou, você não continuou na mobilização social, etc., para mostrar, olha, claro, a moradia é importante, mas, espera aí, você quer fazer uma moradia aí, sabe, se vier umas chuvas dessas cada vez mais intensas que a gente está percebendo que estão ocorrendo, né? Estava vendo aqui na Paralela, nós estamos nunca temperaturas passaram dos 50 graus, tanto como na última década, está noticiando isso agora. E as chuvas intensas que podem vir cada vez mais, então pode levar essa moradia rapidamente. Agora, como eu digo, no próprio Jardim Piratininga, hoje eu estava participando de uma conversa entre eles mandaram uma fotografia de um triplex, vamos dizer assim, daquelas casas construídas em cima, praticamente semelhante a essa tua fotografia que você colocou aí. A própria população, a própria liderança falou, olha aqui, professor, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque a gente também teve o nosso papel como universidade, olha, vocês não podem fazer assim. Se você tiver um parque linear, se tiver um local para você passear, os esgotos vão ser retirados, a gente não joga mais lixo, a briga enorme que eles têm entre eles mesmos para parar de jogar lixo nos cursos d'água que tem lá, ao lado do canal de circunvalação. Então, assim, eu acho que existe um caminho, sim. A gente não pode deixar, vamos dizer, que as tecnologias, as soluções que são mais, que a gente gosta mais, as soluções baseadas na natureza, etc., elas se percam por falta de uma mobilização social adequada, por falta de educação, por ausência até mesmo de nós, como universidade. Falar, olha, precisa fazer isso, é assim. Eu nunca me esqueço, sábado à tarde, quem é que se propõe? Né? Estava lá, a população e a gente. Mas você mostra assim, um croquis simplesinho de um parque linear, suscita uma discussão danada. O pessoal fala, olha, é possível isso? Claro que é possível, vocês vão ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, eu acho que assim, nós temos muito o que fazer. Acho que até os alunos que estão presentes, os demais colegas profissionais, a gente tem um papel. Nós temos o papel técnico, que é importante, não é? E a gente tem também um papel de educador. A gente não pode abrir mão disso daí, né? A gente tem que trabalhar essas coisas juntos.
Afonso, legal com esse curso, acho que começamos de uma maneira ótima. Muito Vamos bem, é em isso que frente. eu Agora queria eu falar preciso para a voltar para a Luciana. aula. É Eu isso que eu preciso para a queria minha falar, aula agora, Luciana. a aula formal. Tá Olha, bom? eu acho que não poderíamos começar melhor. Você deu a régua, o compasso e ainda termina colocando as questões chaves. Nossa, Luciana, não temos como agradecer. Você estruturou da melhor maneira possível essa questão da revisão, a visão do paradigma, como essa questão social, a questão da ocupação do fundo de vale, a questão dessa população que foi também esquecida e essa distribuição desigual, ainda com esse bônus dessa análise já dos 6 cadernos que saíram há 2 semanas. Puxa, a gente não podia esperar coisa melhor. Muito obrigado, Luciana. Eu agradeço muito, porque eu acho que, de fato, a gente está conseguindo dar um caminho e uma estrutura que vai ser muito legal para que essas discussões continuem aqui a partir do trabalho dos alunos e esses trabalhos, como o próprio Jansante e o Renato explicaram, e que você também faz, que é esse nosso papel, essa nossa função dentro da universidade e principalmente fora dela, né? Na questão da definição, na consolidação e na permanente melhoria desses novos paradigmas, como você fala, né? É esse bem, é uma solução boa? É. Essa questão de retratar as bacias de uma outra maneira é. Então, vamos ampliar isso daí, né? Não vamos deixar que isso se perca por alguma conjunção temporária e política, que a gente sabe que, por enquanto, vai ser na lei do que quem pode mais, manda mais, ainda é assim, né? Obrigado, Luciana. Acho que a principal questão é aquela um pouco que o Renato trouxe ali, né? Assim, acho que é reconhecer qual é a nossa cidade, né? Reconhecer como a gente vai trazer essa pauta, né? Que é uma agenda mundial de recuperação, né? De trazer soluções baseadas na natureza, tal. Como que a gente traz isso para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade, que é uma realidade dual, que é uma realidade de desigualdade, mas de extrema precariedade, né? E acho que vocês estão com 2 exemplos bons aí, né? Já tem o Piratininga e o Lajeado aí para... E a imagem, realmente, é a imagem dramática. A gente toma um susto quando vê aquilo, imagino. E a gente vai ter que pensar também do ponto de vista, inclusive técnico, o que é agir nesses lugares apertados, enfim, esse tipo de coisa. Claro. Isso a gente vai tratar ao longo do curso, mas eu espero trazer uma foto para vocês, para mostrar, não sei se eu já mostrei isso para você, Lu, que quando eu fui para Pequim, uns 2 anos atrás, eu fui visitar lá as antigas favelas, né, do século XIX, que são os hutongs, os cortiços. Né? E são umas ruazinhas estreitinhas. Assim. Eles desenvolveram um monte de máquina para poder colocar equipamento, tudo nesses lugares. Tudo. Então, é esse tipo de deslocamento de tecnologia que é necessário também ser pensado, não motivado pela tecnologia ou por uma ideia que tem como referência uma coisa que é muito contrastante com a nossa. Mas foi ótimo, deu um bom tom no começo aqui, acho que é cheio de gente aqui bem atenta, chegou até o final, passamos um pouquinho do horário. Passamos, eu ia até pedir desculpas, viu, Luciana? Agradeço e não, imagina, gente. Eu é que passei, na verdade, né? Imagina, não, é que nós também atrasamos. Demorou para começar. Eu já estou na outra aula lá, já fui aceitando os alunos. Falou, gente. Gente, valeu, obrigado. Olha, muito obrigado, Luciana, muito obrigado a todos que estiveram presentes conosco aqui. Me chama para a apresentação final, tá? Que eu quero ver. Legal, ótimo, perfeito. Já está chamado. Legal, Luciana. Me avisa depois, eu não anotei o dia, mas me manda o dia que eu quero vir ver o que os alunos fizeram. Tá bom. Mandamos. Tá bom? Tchau, muito obrigada, obrigado. Gente. Tchau. Até mais. Obrigada. Boa Tchau noite. a todos e a todas. Até mais.